O Brasil é muito melhor do que se imagina. O grande perigo para os gestores é não enxergarem para frente, para os próximos 4 ou 5 anos, a transformação que está chegando, que é gigante. A indústria de gestão local demorou 1 ano para entender que as eleições acabaram. Pode não ser a agenda que você gostaria, não é a que eu queria, mas é um governo que vem surpreendendo. Eu sempre me impressiono com a minha capacidade de errar. Então, até fazer uma confissão aqui. Eu votei no Bolsonaro na primeira eleição, na eleição do Bolsonaro ali. Eu tive que adaptar minhas crenças, que as pessoas sempre erram o Brasil para baixo, né? Imagino que vai ser pior, ter sido melhor nos últimos anos, inclusive nesse primeiro ano do governo Lula. Nos últimos 5, o PIB brasileiro foi subestimado em 3% ao ano em média. E não importa a sua ideologia, não importa a visão ideológica que você tem no mundo. Eu vejo as instituições brasileiras gradualmente indo para o lugar correto. Eu votei no Bolsonaro as 4 vezes. O primeiro e segundo turno, 18. Primeiro e segundo turno agora. E, pessoal, não é que você não pode ser direita, você não pode ser de esquerda, não é uma crítica ao lado do outro. Assim, sinal de amadurecimento institucional. Né? Nós conseguimos trazer a inflação 8,7 para baixo a um custo de 0,3 do PIB. Não tem ninguém no bloco desenvolvido ou emergente que fez nada parecido. O mundo desenvolvido conseguiu trazer a inflação 4% para baixo a um custo de 3% do PIB. Antes da pandemia, a gente devia 33% do PIB a mais que a média emergente. Hoje a gente deve 21%. Eu, quando vi a eleição do Lula, eu disse assim, as pessoas começaram a agir com fígado, né? Por exemplo, eu tenho na família muita gente que é mais de direita, né, e começaram a buzinar no meu ouvido. Eu digo, não é por aí. Inclusive, toda a visão, eu lembro, Valtinho, que você falou no teu programa, que as pessoas sempre erram o Brasil para baixo, né? Imagino que vai ser pior, ter sido melhor nos últimos anos, inclusive nesse primeiro ano do governo Lula. Não, nos últimos 5, só para qualificar, nos últimos 5, pega a previsão de qualquer grande banco ou grande asset, o PIB brasileiro foi subestimado em 3% ao ano em média. É uma barbaridade. Meus filhos nasceram fora do Brasil, né? Nasceram quando morava na Europa. Eu digo assim, eu acho que as oportunidades dos meus filhos vão ser melhores aqui do que se eu tivesse deixado eles na Inglaterra. As pessoas quase me batem quando eu falo isso, tá? Mas eu acho que o Brasil está sendo subestimado há bastante tempo. Concordo. Eu acho que eu acho que o mundo está deteriorando em vários aspectos institucionais. Não importa a sua ideologia, não importa a visão ideológica que você tem no mundo. Quando você deteriora institucionalmente, a mensagem é clara. E vai de cima para baixo. Desde que eu cheguei no Brasil 10 anos atrás, eu vejo as instituições brasileiras gradualmente indo para o lugar correto. Porque a gente tem o Lula aqui, o PT de volta. Olha o PT de 2022, 2023, o que era em relação ao PT dos primeiros governos do Lula em termos de checks and balances, cara. Mas eu não tenho nem como me esconder, porque eu já admiti isso aqui na última live com o Salomão. Eu votei no Bolsonaro as 4 vezes. O primeiro e segundo turno, 18. Primeiro e segundo turno agora. Quando o Lula fez o discurso de posse, eu falei, pô, legal. Quando veio aquela quinta e sexta, aqueles 2 discursos, eu falei, pô, gato subiu no telhado. Aí vem o Haddad, que era uma figura pelo qual eu não conhecia tão bem e não tinha enorme apreço, e traz um plano que a gente achou mega razoável. A gente falou, pô, peraí. E é um pouco o que você está falando. O cara se demonstrou mega razoável desde o primeiro dia. E humilde. Foi subestimado. Exato. E se mostrou porrada no primeiro dia. Da turma mais radical do PT e levando porrada no mercado. E aí, o que a gente tem essa imagem? Aquilo que você está dizendo. Primeiro governo Lula, 6% de gasto do PIB ao ano, em média. Mesmo com aqueles 3,5% do superávit do primeiro ano. Segundo governo, 10%. Governo Dilma, mas assim, com o Brasil crescendo muito. Ele gastou o que arrecadou. E a Dilma fez lá a nova matriz, gastou 4,7% em média e botou a gente naquela trajetória desgovernada. Quando você olha lá 0,6 com 2,5, o que isso quer dizer? Que a reação emocional quando você viu o PT no governo era até razoável, dado passado. Você falou, bom, vai vir entre 6 e 10, né? É o mesmo presidente. Mas aí o Haddad vem, traz o arcabouço, o mercado tinha que ter falado, peraí, vamos dar uma avaliada isso aqui é razoável? E em cima do que você está falando, eu tenho batido nisso. Quero te fazer essa provocação. Como é que é nos Estados Unidos, democrata e republicano? Aqui você está mais governo e uma agenda mais progressista de valores. Republicano, mais conservador, um governo mais enxuto. O resto das matérias, olha o Biden com política internacional. Olha o Biden em relação a Israel. O Biden em relação à Ucrânia. É uma política de Estado. O Brasil está ficando com essa cara. A gente viu, nós somos mais velhos, né? Estamos bastante tempo no mercado. Não foi no governo PT, foi no governo Fernando Henrique que teve a banda diagonal endógena. Né? A matriz econômica foi, a nova matriz foi da Dilma. O PT propunha em algum momento calote da dívida externa, controle de capitais, congelamento do câmbio. Agora esse gap entre direita e esquerda estreitou. Isso não é ruim.
E pessoal, não é A gente que amadureceu você não pode muito, ser cara, direita, como você não pode ser de sociedade. esquerda, não é uma crítica ao lado do outro, assim, sinal de amadurecimento institucional, né? Eu queria trazer um ponto aqui, que é, será que o Brasil tá indo bem ou ele não foi tão mal quanto esperava? Era isso que eu queria entender. Depende em relação a quem. Olha só, o Rui falou um negócio aqui fortíssimo para mim, porque ele morou muito tempo na Inglaterra, mas assim, você está falando de um país civilizado. Foi o maior império do mundo até os Estados Unidos aparecerem. Tinha sido o maior império, quer dizer, desde o romano, o maior império da história. Então, sim, um povo altamente culto. Tudo que eu gosto, né, de música, pelo menos fora clássica, tá? Criou o rock in- Beatles, criou o rock, né, Stones, tudo. Não, e os filósofos, Locke, todos os filósofos em oposição aos franceses, né, com uma visão mais liberal, Shakespeare, pô, é outro mundo. O pessoal tem que pegar a mochila, botar nas costas e viajar. Vai para a Turquia, vai para a África do Sul, vai para a Ásia, vai para o México. Vai conhecer o México, não vai só para Cancún. Vai conhecer a cidade do México, vai conhecer o interior. Você vai perceber o quão avançado é o Brasil. O Brasil é muito melhor do que se imagina. E o Brasil, que era mega atrasado, né? A gente ainda tem sim uma fronteira a ser conquistada no Nordeste e em partes do Norte, mas olha o que aconteceu com o Centro-Oeste do Brasil. Virou o celeiro do mundo. Pô. Então, assim, eu acho que o grande perigo para os gestores é não enxergarem para frente, para os próximos 4 ou 5 anos, a transformação que está chegando, que é gigante. E aí não interessa quem tá. Claro, o gestor pode tirar, né? Errar e diminuir, botar um alfa negativo. Mas quando você tem um beta enorme, difícil tirar do caminho. Acho, Você tipo discorda? assim, não, eu acho que o Brasil tem, tipo assim, a sociedade amadureceu muito, né? Da sociedade que eu conheci quando eu era mais jovem, antes de eu sair do Brasil, para a sociedade que eu voltei no Brasil subsequentemente, e principalmente da sociedade, eu acho que dos últimos 5 anos do Brasil, a coisa amadureceu enormemente. Eu acho que mais acesso à informação internacional que veio com a internet, que veio até com o fato de que, de uma maneira ou de outra, a gente se desconectou das cadeias de televisão nacional, começou a consumir mais conteúdo internacional, começou a se preocupar mais ou entender mais o que aconteceu lá de fora, com o fato da tecnologia do celular também, que o celular é um instrumento anticorrupção imenso. Né? Concordo. Antigamente você fazia na sala, anonimato. na sala que as coisas aconteciam e ninguém sabia o que acontecia. Hoje em dia todo mundo tem medo, porque esse instrumento, na verdade, bom, basta falar o teu entrevistado do governo Eu ia Temer falar o que isso aconteceu mesmo. com ele, né? E o teu eleitor te espinafra Espinafra ao no vivo, Twitter, as pô. contas estão ali, as foi contas estão abertas. A mensagem mais interessante da entrevista com o Temer que a gente fez foi o arrependimento, né? Quando a gente falou no final, qual arrependimento você tem? Aí ele falou, poxa, eu deixei um risco enorme as pessoas entrarem com o celular na sala, né? Que perigoso, né? Enfim, obviamente foi essa menção, Foi essa né? Não menção. foi bem um celular que o Joesley usou, mas... Eu lamento Mas foi- muito também enquanto na garagem, porque o Brasil estava decolando. Sim. né? Mas é Pois o que é. acontece, era a cultura que você tinha, e que esse instrumento, né, e outros instrumentos de tecnologia colocaram à tona, né, o fato de que as pessoas se reuniam em salas e tomavam decisões às escuras, né, que eram contrárias ao interesse da sociedade. Esse instrumento faz com que, não só o instrumento, a internet, né, você ter contas públicas abertas na Não, internet. você fazer um depósito gigante na conta de alguém, imediatamente. COAF pega na COAF hora, Interpol também pega na hora. Então, isso tudo foi mudando a malha institucional. O processo ali que a gente viveu do impeachment e da Lava Jato foi um processo de Importantíssimo. amadurecimento institucional do Brasil. Então, hoje você conversa com as pessoas, eu vou falar, Walter, eu acho até que as pessoas hoje, quando discutem esquerda e direita, mesmo os mais extremados, eles já conseguem sentar na mesa para conversar. Tá? Eles já conseguem sentar na mesa para conversar. Você vê só, o PT ele colocou no governo, no Ministério da Finanças, um cara que era um tucano. O Haddad é um tucano disfarçado de petista. Você tá roubando minha Entendeu? fala, pô. Eu Não, falo entendeu? isso Você fala direto. isso, eu não sabia, não. Você pega o Mas é um Haddad, tucano você disfarçado pega o de Haddad e petista. pega o Tasso Gereissati ou o Mário Covas há 40 anos atrás, é o mesmo posicionamento, centro-esquerda. Não é um cara, não é um comunista. Eu espero O que o cara Lula é não centro-esquerda, escute a live, porque ele vai mandar o Haddad embora, né? Mas Você o chamou Lula, Haddad de eu tava com isso aqui, tucano. não, mas eu tava com isso aqui Genocida. preparado. Eu tava com isso aqui preparado. Olhando o que o Lula falou ontem, acho que ele falou pra claque dele, mas a melhor chance que ele tem de sair popular, de fazer um bom governo, é ouvir o Haddad. E por isso o mercado tem que apoiar o Haddad fortemente. Porque o maior risco pro Lula é o Lula. Então, assim, encontrou o Brasil num momento interessante. Né? Acho que o governo Bolsonaro, com todos os tropeços, Paulo Guedes é muito espinafrado pelos gols que ele não fez, mas eu acho que a posição dele não era de centroavante, era mais de goleiro. As bolas que ele não deixou entrar foram fabulosas. E entregou para o Lula um país bem arrumado. Olha, a gente tem um dado sobre isso.
Nós conseguimos trazer a inflação 8,7 para baixo a um custo de 0,3 do PIB. Não tem ninguém no bloco desenvolvido ou emergente que fez nada parecido. O mundo desenvolvido conseguiu trazer a inflação 4% para baixo a um custo de 3% do PIB, em média. O mundo emergente trouxe a inflação 1,9% para baixo a um custo de 5,5% do PIB. Olha o Vou Chile, lembrar de olha novo. o Chile foi parar a economia. Exato. Nós trouxemos a inflação 8,7% para baixo e o PIB desacelerou 0,3%. Então, assim, o Lula pegou isso. Qual é o nosso problema? Antes da pandemia, a gente devia 33% do PIB a mais que a média emergente. E isso graças à economista do ano, né? Foi o governo dela. Não, eu tento ser razoável com todo mundo. Foi um governo desastroso. Não é querer mal a pessoa. Foi desastroso. Gerou 18 trimestres de recessão. Pessoas perderam emprego, empresas quebraram, o Brasil deixou de crescer uma barbaridade. O custo disso qual foi? É difícil estimar. Trilhões, né? E aí a gente devia 33% do PIB a mais que os outros países emergentes. Hoje a gente deve 21%. Então, assim, a gente saiu dessa crise com um gap 10% menor, só que a gente ainda deve 20% a mais. E esses 20% a mais podem nos custar muito caro se a gente não cuidar do fiscal. Então, de novo, o ministro Haddad merece todo o apoio. Não, concordo. Gênero, número e grau. Tudo bem que essa queda da dívida, eu tenho um desafeto com o Guedes nisso, né? Com o Guedes, talvez com o Campos Neto, né? Mas ainda visto do investidor, pessoa física, né? Porque, na verdade, essa queda de dívida PIB, né, que o pessoal mais de direita fala com glória, né, foi a minhas custas do meu bolso, né? Sem dúvida. Porque a inflação foi a 10, o Campos Neto me pagou 2 de juros, né, o juro real de menos 8, e eu paguei para o Brasil ter uma dívida PIB menor. Senhor Raj. Brasil!